Olá! Hoje a gente inicia uma análise mais a fundo de um material bem interessante que trata da complexidade das palavras das traduções, principalmente quando a gente fala de textos antigos, né? Uhum. A fonte que a gente está usando, a falsa teologia universalista do todos, dois, ela argumenta que o significado das palavras não é algo fixo, sabe? Depende muito do contexto. Exato. E o texto começa falando de semântica, né? Que é o estudo do significado, e da gramática, as regras da língua. Certo. Ele até usa um exemplo curioso para ilustrar. Palavras que se escrevem igual, se falam igual, mas têm funções e sentidos diferentes ali na mesma frase. Tipo, como, ora, como. Ah, sim. Esse exemplo é clássico para mostrar a ambiguidade, né? Pois é, já dá uma ideia do desafio que é. Com certeza. E olha, essa complexidade, ela aumenta, e muito, quando a gente fala de tradução, especialmente de línguas que, bem, não são mais faladas no dia a dia, ou que mudaram demais. Tipo o hebraico, aramaico. Isso, e o grego koiné, que são as línguas originais das escrituras que o texto menciona. Para conseguir uma tradução que seja fiel, nossa, exige muita pesquisa, muito tempo. E cuidado, imagino. Um cuidado imenso, para não distorcer o que estava lá no original. Ainda mais com línguas como o grego koiné, o hebraico bíblico, a gente não tem falantes nativos hoje para tirar dúvida, né? Verdade. E o conjunto de textos da mesma época, às vezes, é limitado. Então, cada escolha de palavra na tradução acaba carregando um peso de interpretação ainda maior. Entendi. E isso leva a um ponto que a fonte bate bastante na tecla, né? Que além dessas dificuldades da língua mesmo, o material aponta que existe uma tendência forte, talvez, dos tradutores de verter o texto já de acordo com o que eles acreditam, com seus sistemas de crenças. Sim, e o interessante, segundo o material, é ver como isso acontece na prática. O texto dá exemplos bem específicos. Quais, por exemplo? Ele menciona traduções ligadas a grupos como Adventistas, Testemunhas de Jeová e até cita o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Certo. Apresenta essas versões como exemplos que, na visão da fonte, né, adaptam ou até modificam certas passagens para encaixar em doutrinas específicas. Seja sobre, sei lá, o estado dos mortos, a natureza de Cristo, reencarnação. Ou a questão do inferno, pecado eterno. Exatamente. Ou a negação disso tudo. A fonte argumenta que o problema não estaria nos manuscritos originais, nos códices, Uhum. mas sim nessas versões que viriam carregadas dessas visões teológicas, dessas ideologias. Interessante essa perspectiva. Mas assim, a fonte chega a considerar se algumas dessas diferenças não poderiam vir de ambiguidades que já existiam no texto original, em vez de ser só intencional ou resultado direto da doutrina. Olha, pelo que o material apresenta, o foco maior é mesmo na ideia de que as doutrinas que já existem é que guiam a tradução. Ele aponta para o que considera uma distorção, ou pelo menos uma interpretação bem direcionada. Entendi. Não se aprofunda tanto na questão da ambiguidade inerente como a causa principal nesses exemplos específicos que ele cita. A crítica recai mais sobre essa influência ideológica mesmo? Compreendo. E tem um exemplo que parece bem claro disso que o material traz, lá de Lucas 23:43. Assim, qual é a frase? A frase mais conhecida é: Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Certo. Aí o material sugere que alguém que acredita, por exemplo, no sono da alma, aquela ideia de que a alma fica inconsciente entre a morte e a ressurreição, Uhum. essa pessoa talvez pudesse interpretar ou pontuar de um jeito diferente. Algo como: Em verdade te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. Nossa, a posição do hoje muda tudo. Ou a vírgula, né? Exatamente. Altera completamente a ideia de tempo, quando ele estaria no paraíso. Precisamente. E isso ilustra bem a crítica central que o material levanta. Que seria? Que muitas vezes, segundo o texto, algumas doutrinas acabam sendo construídas em cima de interpretações que tiram as palavras do contexto original, tanto linguístico quanto histórico. Ignorando princípios de hermenêutica, que é a teoria da interpretação. Exato. Ignorando a hermenêutica e forçando uma exegese, que é a análise detalhada do texto, para fazer caber, para justificar um sistema de crenças que já existia antes. Entendi. E aí o texto questiona, né? Que tipo de verdade seria essa defendida por essas abordagens?
Então, o ponto-chave aqui, pelo que a fonte apresenta, não é só dizer que traduzir texto antigo é difícil, isso a gente já sabe, é meio óbvio. Isso é um dado. O crucial é como a bagagem teológica de quem traduz pode funcionar como um filtro, quase invisível às vezes, né? Moldando o texto antes mesmo dele chegar até nós. Exato, é essa a preocupação levantada. E a análise termina com aquela expressão forte, sola scriptura. Pois é, isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? Baseado no que foi exposto aqui pelo material. Se a gente considera todas essas dificuldades de tradução, essas camadas de interpretação que foram se acumulando ao longo dos séculos, como a gente pode se aproximar desses textos hoje, buscando o significado mais próximo do original? É uma ótima pergunta. Como separar o texto das interpretações posteriores? Exato. E o que essa ideia de sola escritura, somente a escritura, realmente significaria na prática quando a gente se depara com essa diversidade toda de versões, de interpretações que a própria Fonca que a gente analisou discute? Fica aí a questão para a gente pensar, né? Como lidar com isso na prática?